fazer a nossa peça, eu utilizei duas cores do Barbante Mark. Aqui é o cenoura e esse aqui é o rosa pink. Interessante, né? Eu queria essa proposta mais verão, mais colorida. Então eu fiz justamente com essas duas cores. Você pode fazer com uma cor só? Você pode fazer com uma cor só, fica à vontade. Eu, porém, usei esses dois. O nosso Barbante Mark, ele vem com 226 metros. É o número 6, tem 885 de tex. E essa aqui é a cor mostarda, se eu não me engano. Tá? É uma combinação que eu também uso muito, tanto com marrom quanto com cacau, que eu acho que funciona bem. Ou seja, a proposta pode ser com uma cor lisa, a proposta pode ser com duas cores. Fiquem à vontade. Outra coisa que nós vamos utilizar, importantíssima, nossa agulha de crochê número 4, tá? O meu ponto é um pouco mais frouxo. Mas, ó, percebem? Eu queria justamente um ponto que não fosse tão aberto. A gente tem uma trama aqui mais fechadinha, tá bom? Também uma tesoura. Fita métrica, sempre fita métrica. Acho importantíssimo para medir e resolver aqui questões. Passar, né? Sem que a gente dependa só da quantidade de pontos. Uma agulha de tapeceiro pra gente costurar. E vou utilizar também esses dois marcadores de pontos. Gente, marcador de ponto é uma coisa muito pessoal, né? Esses aqui são fofíssimos, é verdade. Mas também pode usar aquele do cadeadinho, pode usar até um pedaço de linha, como eu já usei aqui. Uma questão de versatilidade. Outra coisa também, eu peguei esse mosquetão, ele é diferente, né? A ideia é que pode ser usado ou não, porque eu pensei como uma carteira de mão. Essa é a minha proposta, ou justamente uma carteira maior, de mão. Porém, se você quiser transformá-la numa bolsa com uma alça ou com duas, essa peça aqui vai ser muito útil. Se vocês repararem, é diferente, né? Eu tenho duas dessa e a proposta é colocar uma de cada lado. É só uma opção, tá bom? A peça realmente foi imaginada, foi idealizada para ser uma carteira de mão. E também nós vamos utilizar. Aí eu vou utilizar também esse feixe imantado. Ele é bom porque você costura na peça, tá vendo? Ó, coloco um mais ou menos nessa altura, outro naquela altura. A gente costura prendendo esses 4 cantinhos e pronto, fica maravilhoso. Apesar dele não ser da mesma cor, porque eu não achei esse aqui dessa cor, e eu gostei muito desse modelo, não há um problema, porque é um fecho interno, ou seja, não vai ficar as ferragens do lado de fora tudo contrastando. E, mais uma vez, isso aqui é opcional, tá? Vamos começar, gente, a fazer a nossa peça? A primeira parte, nós começamos com as medidas. Por quê? Porque eu comecei fazendo uma quantidade de ponto de correntinha, depois eu fiz o meio ponto alto, certo? Mas eu acho importante nós trabalharmos com medidas em centímetros. Por quê? Porque cada um tem o seu ponto, a sua tensão. Então, às vezes, o seu ponto é mais apertado que o meu. Às vezes, ele é mais frouxo. Ou seja, vai variar, tá? Aqui nós temos 25 centímetros e meio de correntinha. Então, vamos fazer 25 centímetros e meio de correntinha. E vamos subir carreiras diversas até chegarmos a... Pode ser 25? Pode ser 26? Claro que pode. Vocês podem aumentar também. Eu só não deixaria muito larga para não ficar molenga e ruim de segurar na mão, tá? É desse tamanho porque é um tamanho plausível, coerente de ser segurado, tá bom? Ó. E de altura nós temos 29 centímetros, ou seja, 25 ou 26 de largura por 29 de altura. Isso numa cor, que é a cor que eu tô chamando de cor interna. Por quê? Porque nós vamos ter uma quantidade menor da nossa bolsa, ou uma quantidade de uma cor que aparece menos, que é a parte que fica interna, e temos uma outra, nós vamos fazer 2 retângulos. A verdade é que nós faremos 2 retângulos. E uma outra que é maior. Por quê? Ela tem a mesma largura, talvez um pouquinho mais, mas ó, pouca coisa, na verdade até 25,5. E a altura já é diferente. A altura nós estamos falando de 39 centímetros, ou seja, eu tenho mais 10 centímetros.
Por que isso? Vou mostrar pra vocês até antes da gente fazer o crochê. Qual é a minha proposta? A minha proposta, eu vou pegar a peça menor, dobrei ao meio, o retângulo menor, certo? Vou colocar aqui, perdão, antes eu pego e vou dobrar a peça maior, deixando, ó, no mesmíssimo tamanho. Então, nós estamos falando de quantos centímetros? Mais uma vez a fita métrica. De 14 centímetros, tá bom? Ou seja, porque era 29, né? Aí que tem a curvinha, então 14 centímetros. Eu vou e pego e dobro a parte de trás da mesma forma, ó. Mostrar como que fica pra vocês. Estão vendo? Então, aqui eu tenho a aba da frente, a aba de trás, a aba da frente e seria a aba de trás. Mas a aba de trás era maior. Ai, Natasha, por que que ela é maior? Porque eu vou fazer assim. E é assim que ela vai ficar montada. Só que tem mais uns detalhes aqui dentro. Mas vamos fazer o crochê primeiro. Vamos começar pelo crochê. Eu fiz, foram 34 correntinhas, tá? E eu fui fazendo, vou mostrar aqui pra vocês, com fio laranja, como que a gente vai fazendo e virando as carreiras. É relativamente tranquilo. Se vocês repararem, o ponto ele ficou um pouquinho mais apertado. Ó, no caso, mais apertado não, mais fechado. Eu poderia ter usado ponto baixo? Poderia, é sempre uma opção. Ponto alto eu já não recomendo, porque ele tem, apesar de crescer mais rápido, né? E muita gente gostar dele por isso, eu também gosto. A questão é que ele ficaria mais aberto na lateral dele. Então, eu optei por um meio termo, que é o meio ponto alto. Ó, eu vou fazer aqui apenas um número de correntinhas, aleatório, tá? Não corresponde ao nosso trabalho está ali, com os seus 29 centímetros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu pego, faço mais uma correntinha equivalente. E aqui eu gosto de fazer diferente. Aqui nós temos duas opções. Você vira, dá uma laçada na agulha, porque é o meio ponto alto. Entra e pega as duas alças de cima e faz. Ó. Novamente. Entra, passa pelo... Deixa a alça de trás pra trás, a de cima pra cá. Faz uma laçada e traz, faz uma outra e traz também. Ou, no jeito que eu particularmente gosto, ao invés de pegar por aqui por cima, eu vou pegar aqui por trás. Então, eu vou pegar a correntinha que eu faço. É uma correntinha pra gente virar a carreira, pra crescer. É como se fosse uma lateral, tá? Então, ela não é uma correntinha a mais, é uma correntinha que vira aqui na lateral. Faço uma correntinha, dou uma laçada, e aí, ou seja, pula que eu fiz e entro na próxima, só que eu entro por trás, ó, estão vendo? Vou pegar essa alça aqui de trás, ao invés de pegar essa aqui da frente. Faço a minha laçada, eu fico com 3. Aí eu vou, novamente, faço uma laçada e passo por dentro de todo mundo. De novo, laçada, entro pegando a de trás, fico com 3. Faço uma laçada, tiro de 1, continuo com 3. Faço outra laçada e passo por dentro dos 3 de uma vez só. Laçada, entro, faço uma laçada e trago, tenho 3. Faço uma laçada e passo por dentro de todo mundo. E assim eu estou fazendo um meio ponto alto, tá bom? Ele é o ponto que nós vamos fazer por todo o nosso trabalho. É um ponto tranquilo. Quando você vê, você já está fazendo automático. Ele é interessante porque ele é fechadinho, mas ele é mais alto do que o ponto baixo, ou seja, resolve muitas coisas pra gente de uma vez só, tá bom? Vou chegar até aquele ponto, vamos subir a carreira e eu vou mostrar como que eu fiz o arremate. Pra gente já começar a parte que é diferente, que eu acho que é divertida, não é estranha não, nem difícil. Ó, calma aí que eu repuxei, agora foi. Primeiríssima carreira, viram? Mais fechadinho. Subirei uma correntinha, pode ser a correntinha, viram que ficou até mais frouxa? Pois é, pode ser mais frouxa, não tem problema. Viro o meu trabalho, faço uma laçada, entro no primeiro ponto. Essa correntinha aqui foi só pra subir, tá bom? Ela não conta. Então, entro no primeiro ponto, faço a laçada e trago, tenho 3. Laçada,
passo pelos 3. Novamente, laçada, entro, trago, tenho 3. Laçada, passo pelos 3. É quase um mantra, né? Que a gente pode ficar repetindo, ó. Laçada, entro, trago, passo pelos 3. Laçada, entro, trago, passo pelos 3. Laçada, e assim até o último. Calma aí. Ó. Prontinho, mais uma carreira feita, certo? Para finalizar, a gente vai fazer um ponto que é bem simples também, bem tranquilo, tá? Eu venho aqui no primeiro, não fiz nada, nenhuma correntinha para subir, só venho no primeiro, faço o meu baixíssimo, tá? Correntinha, agora eu vou fazer, calma aí que eu puxei um pouco o fio, puxei. Correntinha, vou no próximo, faço baixíssimo, uma correntinha. A seguir no próximo, baixíssimo, que é o quê? Esse que a gente faz a laçada e passa direto, correntinha. Baixíssimo, correntinha. Baixíssimo, correntinha. Já viram que dá um outro efeito? É um acabamento tranquilo, bem diferente e ao mesmo tempo que já dá um efeito, né? É interessante a gente ter diferentes acabamentos para poder elaborar mais a nossa peça, ó. E aí, por último, eu encerro fazendo baixíssimo. Viram como ficou? Já dá uma bossa, como a gente diria aqui no Rio. Pois bem, então agora nós vamos costurar nossa peça e vou mostrar o esquema para vocês. Voltamos, ó. Esse aqui, antes da gente costurar, que isso aqui será costurado, tá bom? Nós vamos fazer o quê? Vou explicar para vocês como funciona o nosso esquema. O que eu vou fazer aqui, por isso que eu preciso dos marcadores, é, além da minha fita métrica, eu vou marcar uma altura, porque agora, como que essa parte vai ficar unida na outra? Eu não vou costurar todas as 4 abas, não. Eu vou pegar primeiro, vou ver aqui, vou marcar acho que 2 centímetros, 2 centímetros tá bom. Então, eu tô marcando aqui 2 centímetros, no caso, ó, vamos lá novamente, vai. Então, nessa altura aqui, estou marcando o próximo. Venho. Ele é tipo um brinquinho, né? Esse marcador. Pego, marco aqui. Coloquei meu marcador ali. Então, eu tenho que fazer o mesmo do outro lado, tá? E eu já posso até só pegar com a minha medida e colocar. Por quê? Porque eu vou pegar, ó. Vamos lá. Aqui nós estamos presos, certo? 1, 2, 3, mais aquela ali. Vamos lá? 1, 2, 3. E marco aqui. Marquei. Já está decidido? O que eu vou fazer agora? Eu vou visualizar uma linha. Quem for da costura e quiser, fica à vontade. Eu, particularmente, não uso isso. Mas pode usar aqueles lápis para marcar. Fiquem à vontade. O que nós vamos fazer? Eu vou vir com a minha agulha de tapeceiro. Vou pegar pode ser qualquer cor, tá? Qualquer cor que eu digo das duas. Poderia ser rosa, mas de qualquer forma, rosa vai aparecer do outro lado. Então, laranja vai aparecer desse também. Então, tanto faz, tá? Nesse aspecto. A gente coloca o fio aqui. E o que eu vou fazer, eu vou costurar. Vou pegar, imaginar uma linha reta aqui. Vou costurar até aqui. No caso, seria embaixo? Não. Mais uma vez, eu vou pegar, vou olhar. Se eu fosse até o final, seria até aqui, certo? Deixa eu colocar aqui para ficar alinhado. Seria até aqui. Não, eu vou pegar, ó, duas carreiras, vou fazer até aqui. Então, eu vou unir uma peça na outra. Na verdade, esse marcador aqui, eu coloquei numa, mas o certo é a gente colocar nas duas peças, prendendo-as, tá? Ou, se você preferir, alfinete também. Sucesso, gente. Porque você prende e você vai e alinha. Deixa eu só fechar esse marcadorzinho. Foi. Agora foi. Você prende e você alinha até onde você quer. E aí é só costurar.
tá bom? Eu vou costurar aqui pra vocês verem. Deixa eu só acertar o outro marcador. Isso é muito importante, tá? Deixem tudo acertadinho conforme vocês querem. Normalmente o pessoal marca ponto com... Também dá pra marcar com... Qual é o nome? Pedacinho de linha, né? Eu já fiz isso. Nesse caso aqui eu acho que vai ficar mais difícil. Porque a ideia não é só marcar, é prender. Prendi. Prendi o certo? Prendi o certo. Então, ó. Estamos ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou começar a costurar. Vou botar meu marcador joia pra lá. E venho. Vou deixar essa ponta pra lá. E vou costurando, descendo aqui, ó. Eu sei que costurar o crochê, às vezes, é estranho, né? Ainda mais pra gente que crocheta, né? Não necessariamente costura. Mas vamos tentar fazer uma linha reta. Ó, tô vendo aqui, prendendo, que é uma forma até já de arrematar. E saindo embaixo. Vamos lá. Pode fazer assim e voltando, ou pode fazer assim. Eu vou fazer assim e voltando, porque eu acho que vai ficar mais firme. Eu preciso que fique mais firme, tá? Apesar da minha costura não ser perfeita, completamente reta, eu preciso que ela seja uma boa costura para justamente poder uma peça ficar bem alinhada com a outra, bem certa. Eu quero que ela não abra. Por quê? Porque o que eu tô fazendo aqui, gente, é criar um outro bolso. Essa é a verdade. Essa carteira, quando a gente terminar, ela vai ter esse bolso aqui, esse outro criado entre essas duas abas e esse aqui. Ou seja, vão ter 3 bolsos. E essa aba que fecha. Entendendo? Então, é só costurar, é só a gente fazer até aqui, depois subir aqui. Vocês viram como eu estou fazendo. E aí, a gente terminando aqui, vamos fazer a nossa lateral. Retornamos, olhem. Ó. E esse detalhe aqui, tá vendo? Então, justamente, eu queria pegar, porque aqui nós criamos uma terceira aba. Então, o que nós temos é uma bolsa aqui, apesar dela ter justamente esses 2 pedaços, ela vai possuir 3 bolsos. Esse da frente, esse do meio, viram como ficou, e esse de trás. Agora, o que nós vamos fazer são duas partes importantes. A primeira, eu vou pegar e vou costurar cada lateral. Ou seja, apesar delas estarem juntinhas ali e fazerem parte da mesma peça, elas são costuradas separadamente. Ou seja, essa aqui, a rosa, eu vou costurar sozinha, primeiro um lado, depois um lado. E a laranja, digo cenoura, eu vou costurar depois o outro lado, tá bom? Então, assim, nós vamos dar sequência aqui, costurando. Eu vou fazer isso de todos os lados, ou seja, eu costuro esse lado até o final, depois esse lado até o final. Porém, vamos pensar aqui outra coisa. Eu acho interessante a questão da versatilidade. Então, esse lado aqui eu nem vou colocar, mas nesse lado aqui, eu vou simbolizar bem como que eu faria. Esse aqui, ele é um mosquetão que eu já falei, ele é um pouco diferente, eu gostei muito do modelo dele. E eu acho que fica interessante ser colocado aqui no meio. Ou seja, quando começar a costura, a gente vem, coloca já com o próprio fio, já começa a prendê-lo. E por que eu falei começa? Porque a gente pega, já dá umas 2 ou 3 voltinhas aqui, com o fio, no caso com rosa, e quando eu for fazer aqui com cenoura, eu também vou dar umas 2 ou 3 voltas dentro dele, tá? Pra ele ficar preso aqui no meio, entre esses dois. E aí, o que acontece? Aqui justamente entra o livre-arbítrio, a vontade e a disposição do que vocês querem fazer. Eu posso fazer 2 coisas. Uma é colocar aqui e deixar aqui, e o outro aqui, pra ele poder ser aquela bolsa de lado, né, lateral, enfim, você tem uma alça. Ou eu posso deixar só num canto e fazer justamente uma alça de mão, tá bom? O interessante é que, caso a pessoa não use dessa forma, ó, você pode só, se ela quiser usar como carteira de mão, o mosquetão ele simplesmente recua.
Ou seja, é algo versátil, tá vendo? E é interessante a gente trabalhar com essa proposta, tá? Então, a gente vem aqui, já vou colocar até desse lado, mas tem que colocar dos dois lados, se for, claro, do desejo de vocês, tá bom? Esse aqui eu vou colocar só de um lado. Na verdade, não é nem desse. Eu vou fazer... Visualizem. Ela, vou segurar assim, certo? E aí, escolhe um lado e coloca, tá bom? Então, a gente costura até o final. Vai dando sequência, vai costurando. É importante fazer uma costura muito bonitinha. Esse é o momento que a gente faz tranquilamente, de uma forma leve. Por quê? Pra poder dar um acabamento bonito, tá bom? Ó. Vamos nós. E assim nós vamos fazer aqui, aqui, aqui e aqui. E aí, daqui a pouco, nós vamos colocar o nosso mosquetão costurado. Aqui com a nossa costura feita, tanto nas laterais. Aqui nós temos, ó, agora sim, as 3 partes. Aqui, perdão, só laranja, cenoura e rosa puro. Temos aqui onde nós podemos colocar nossa alça, o que é opcional, tá bom? E agora nós vamos finalizar a nossa peça costurando o nosso fecho montado. O legal do fecho montado é que você costura na peça, você aplica, e eu acho que ele fica muito elegante, ele dá um outro tipo de acabamento. Ó, centraliza bem. E aqui vai ser costurado, tanto esse quanto o de cima, tá? Vou começar pelo de baixo. A gente vem com... É importante, ó, por exemplo, eu quero que feche nessa altura. Então, ele está aqui, com o dedo mesmo eu tô vendo, ele está ali. Vejo, se vocês sentirem a necessidade, contem os pontos, meça com uma fita métrica, fiquem à vontade, tá? Eu já estou satisfeita em relação ao tamanho, então eu estou vindo com uma agulha fininha. Isso aqui é uma agulha, é uma linha normal de costura, tá bom? A gente vem... e começa a costurar. Eu particularmente gosto dele, acho que fica bem bonitinho. E realmente fecha, né? O que é um detalhe importantíssimo. Então, ó, a gente vem aqui, nós vamos dar algumas voltas com a agulha aqui, tá bom? Pra firmar o nosso fecho e a nossa parte. É importante segurar enquanto faz esse processo, por quê? Pra ele não deslizar, tá? Se vocês preferirem, também acho que é uma dica interessante, prende um pouco cada parte e depois volta reforçando, que aí você consegue controlar melhor e diminui a possibilidade dele deslizar para um lado, para o outro, entendem? Ó, se eu fizer aqui, aí eu fecho mais um pouquinho, depois eu vou pro outro lado, fecho, e aí eu só volto fazendo o meu reforço, tá? Mas também é importante atentar para ser uma costura mais delicada, não ficar um negócio... O acabamento, né, gente? O acabamento faz diferença na nossa peça, ó. Aqui atrás, por exemplo, eu posso fazer assim para passar pro outro lado. Passar por entre a trama. Aqui eu já sei que quase. Quero ir dentro do buraquinho. E pronto, gente. É assim que a gente fez a nossa bolsa. Nossa bolsa coloridíssima. Bolsa, eu tô chamando de bolsa. Nossa carteira. É porque eu já imagino ela grande, já imagino com 2 alças. Eu gosto de um crochê versátil, um crochê que a gente pode transformar em diversas coisas. E assim, né, se divertir, alcançar, vender mais, ter peças diferentes. Ó, viram? Já tá ficando preso. A gente faz a mesmíssima coisa naquele lado e pronto. Finalizamos a nossa carteira.
Espero que vocês tenham apreciado, espero que vocês gostem, espero que vocês mudem essa receita. Eu acho interessantíssimo quando as pessoas adaptam, mudam cor, muda ideia, acrescenta, tira, tá? Fiquem à vontade. Qualquer comentário é só escrever. Curtem e compartilhem o vídeo. Acompanhem nosso canal. Toda quinta-feira nós temos conteúdo novo e inédito para vocês.